Você não tem base bíblica pra isso? A Bíblia fala assim, que se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho. Vai ter uma igreja cheia de gente caolha depois. E aí, seus Lulas e seus Duques? A gente está começando mais um giro de notícias nessa semana aqui, começando o mês de março. Hoje nós temos uma presença especial aqui conosco. Eu vou deixar ele se apresentar só para ver como é que é a apresentação dele. É o Aleph, mais conhecido como Bala. Então se apresenta aí pra galera. Você acabou de me apresentar já? Não, agora fala como você se apresenta. O Sater, e aí? E aí? E você? Não, paz do Senhor. Nossa. Não, Gente, não vou cortar nada, vai continuar. Gente, hoje os três assuntos que nós temos aqui tem um pouquinho de polêmica, como sempre, né? Tem sempre uns caras legais assim para falar umas coisas bem legais aí pra gente. Mas a gente vai comentar três assuntos importantes aqui que a gente pode tirar dessas notícias algumas coisas importantes para nossa vida. Então eu já vou colocar na tela aí para vocês a primeira notícia, essa que foi falada no Brasil inteiro essa semana, que é essa daí, ó. Lula é levado para depor na Lava Jato. Não tem-se muito sobre falar sobre essa notícia. Antes eu vou colocar uma foto aí do Lula sendo preso aí no momento que ele é levado pela Polícia Federal. Olha aí na sua tela. Tá bom, agora é sério. Então, o que aconteceu essa semana, mais ou menos, só para quem, sei lá, mora em Marte e não viu nada falando sobre isso, o Lula ele tinha que depor na Polícia Federal sobre esse monte de coisas aí, sobre a Lava Jato, que tá essas denúncias, e ele falou que ele não iria depor. E aí o Ministério Público falou que ele ia depor, e ele falou que não ia, e aí a Polícia Federal foi lá e falou, vamos, e levou o cara. Então ele foi obrigado, querendo ou não, ele foi lá. Sobre essa questão, assim, eu acho legal, comentei com o Aleph para ele falar o que ele acha, sobre como é a posição. Nós estamos aí em meio a manifestações eminentes aí nos próximos dias também. Qual deve ser a posição do cristão em relação à política do país? Eu acho que assim, primeiramente olhando para a Bíblia, né? A Bíblia fala que a gente deve respeitar e obedecer todas as leis que o homem colocar, menos a leis que contrariam algum princípio bíblico, né? Aqui em Atos capítulo 5, versículo 29, diz assim: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, começa por aí, né? Mas em relação à nossa opinião, todo cristão é livre em se manifestar, falar se concorda, se não concorda. A Bíblia fala bem claro isso lá em Romanos 13, né? Que você está até aberto aí. Mas se você quiser ler na sua casa Romanos 13, do versículo 1 ao versículo 7, vai falar mais ou menos sobre isso. Mas em resumo, ele vai dizer assim, que todo homem, ele seja sujeito às leis, às autoridades. Porque nenhuma autoridade é colocada lá se não for por Deus, né, pela vontade de Deus. Mas então ele até fala assim, olha, dê tributo a quem tem que receber tributo, pague imposto a quem tiver que pagar imposto. Jesus dá esse exemplo também, quando ele é questionado sobre isso. E então, assim, a posição do cristão, eu acho que tem que sempre ser de respeitar as leis, igual você falou, né? A gente não pode também ser os rebeldes que vão provocar a baderna, vamos provocar revolução, vamos botar fogo nas coisas. Não, de jeito nenhum. Os princípios cristãos têm que ir acima do nosso direito de manifestar, a gente tem que seguir as leis. Então, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, porque tá feia a coisa. Né? Então vamos lá, vamos passar para o segundo aí. O segundo eu vou colocar na tela para você, a segunda notícia de hoje, uma notícia boa no meio dessas aí, que vai sair, essa é legal. Eu vou colocar na tela aí para vocês. Sacerdote hindu desafiou Jesus e acabou se convertendo. Olha aí que notícia, né? Legal. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí também essa notícia, lê ela com calma, inteira na sua casa aí, para você ver como é legal a história desse cara que hoje é missionário cristão. Ele desafiou Jesus, só vou resumir para você que tem preguiça de ler, que vai ter gente que não vai ler, né, como sempre. Mas ele era da alta casta do hinduísmo, né? Ele era um sacerdote ali hindu. E aí ele foi incomodado por um missionário cristão que ficava indo no consultório dele, falando de Jesus para ele, e ele falou pro cara, olha, eu vou orar, vou separar 10 minutos por dia, de dia e 10 da noite, né, e vou falar com esse Jesus, só para te provar que ele não faz nada, não muda nada, ele não tem poder nenhum.
se nesses 30 dias eu não for mudado, aí eu vou te denunciar e lá no Nepal é proibido você fazer esse tipo de pregação, né? Então o cara seria preso, mas o missionário concordou e falou, vamos, então vamos. E aí você vai ver que no final da história ele acaba sendo tocado por Cristo. Cristo muda a vida desse cara, da esposa dele, da família dele, e hoje ele é um sacerdote de Cristo, né? Ele abriu igrejas, né? Abriu várias igrejas no Nepal. Fala aí, o que você tem a falar sobre isso? Em primeiro lugar, a questão do missionário, né? Que foi falar de pregar para ele, né? O cara, ele corria sérios riscos lá, ele poderia perder, né? A vida dele o ministério dele podia acabar ali. Eu não sei, né? Nesses países aí, vixe, pegar, velho. Se pegar no meio. Pode até ser morto. Pode até ser morto. Ele correu isso. E ele aceitou, né? Isso é um exemplo de fé, né? Você ter fé, ele creu que Jesus ia mudar a vida desse cara. E é legal também porque esse cara, ele deu oportunidade, né, pra Deus. Tem muita gente que, não quero saber, a pessoa não vai atrás, não dá uma chance, né? E ele não, falou, não, beleza, vou orar. E assim, qualquer pessoa que fizer isso, buscar a Deus, a Bíblia fala, Deus fala, se vocês me buscarem de todo o coração, Deus vai se revelar pra gente. Esse cara teve uma experiência, depois vocês lerem aí, foi sensacional. A notícia é animadora para nós e ela traz também, eu vejo, um compromisso, né, Bala, para nós que somos cristãos, de não querer ficar escolhendo quem a gente deve pregar o evangelho ou não. Às vezes a gente fala isso, né, que tal pessoa não merece receber o evangelho, ou tal pessoa é muito ruim, ou tal pessoa não vai aceitar. Então a gente fica meio que selecionando quem a gente acha que deve ou não receber o evangelho de Cristo. Mas a palavra de Deus vai falar que a gente tem que pregar o evangelho para toda criatura, em tempo, fora de tempo. Vamos lá, vamos para a terceira e última. Essa daí. Essa é muito boa, hein? Esse cara é legal. Comediante. Cara, esse cara tem que fazer stand-up. Ó, eu vou colocar só um pedacinho, uma das coisas que ele fala, e depois na descrição eu deixo o vídeo completo para você entender. Mas é só para você entender o contexto aí, tá? Esse cara, o tal do Agenor Duque, você já deve ter visto ele na televisão, um cara que usa um mantinho marrom nas costas, sei lá, deve ser para imitar um saco do super-homem. Sei lá, qual que é a ideia dele. Ele ficou nervoso porque teve uma cantora gospel lá que foi participar de um congresso que teve com Benny Hinn, né? Só gente boa nesse congresso, só filé. E ela falou assim que a toalhinha que eles tinham comprado, guarde bem, por R$100 cada toalha, essa toalhinha não era ela que curava, que quem curava era Jesus, não é uma toalhinha que cura. O cara se doeu, poxa, aí você vai ver no vídeo ele falando várias coisas. Então ele vai falar, inclusive ele fala assim que quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, tipo, ele ameaçou a galera. Ele ameaçou, olha, cuidado, que se você fala da toalha aqui, da toalhinha, o Espírito Santo é pecado contra o Espírito Santo e você vai ser morto e não tem perdão. Ele faz uma ameaça. E depois ele vai falar que ele tem base bíblica. Aqui na Bíblia o que ele faz. Então vamos ver o que ele fala. Eu vou colocar na tela aí para vocês assistirem só esse trechinho que ele fala e depois a gente comenta um pouquinho sobre essa questão de base bíblica para esse tipo de coisa. Vamos lá. Se você não crê, eu respeito. Mas respeita quem crê. Meu pastor esses dias que eu quando mal eu ensino na televisão. Mas eu tenho base bíblica para poder mostrar isso. Tá, vamos parar por aqui já, porque ele tem base bíblica para falar sobre isso. Semana passada eu já estressei aqui, então eu prometi para mim mesmo que eu vou falar de boinha, tudo que eu tenho para falar. Mas então, começa você, o que você acha dessas coisas que ele falou? Bom, ele falou que ele tem base bíblica para isso, fala aí. Ele vai falar que ele tem base bíblica, né, falando lá de Paulo, que... Né, as vestes de Paulo curavam, né? Mas lá tá escrito que Paulo vendia lenço também. Tava escrito que vendia. Se tá, eu não li. Por que ele não dá o lenço então? Rela no lenço aqui, né? Fica com o lenço. Não, ele tem que vender o lenço, né? E é o lenço que cura. Mas assim. Não vou respirar. Esse cara é bem louco, velho.
Mas ó, tipo assim, eu vou falar uma coisa, eu não sei, lógico que ele não vai assistir esse vídeo, né? A gente quem somos nós, né? Mas talvez tem gente que vai se assustar com o que a gente vai falar, que eu vou falar aqui, mas guarde bem isso. Eu sou o Ricardo. Ricardo, conhece? Você é o Aleph. Também é Bala, mas é Aleph. Você, cara, Agenor Duque, não é Paulo. Para com isso, cara. Não, você não é o Paulo. Tá? As pessoas olham assim para a Bíblia e vê, por exemplo, algo que aconteceu, Deus usou a vida de Paulo, mas não é para ser imitado. É um fato, a Bíblia está narrando o que aconteceu com Paulo, e esse cabra, ele está falando que é uma base bíblica para ele vender toalha na televisão para os outros serem curados. Vender ainda. Então, assim, a nossa maior, para falar assim, de uma forma bem carinhosa, base bíblica, depende de que Bíblia que esse cara está lendo, mas tem no meio da teologia, existe a exegese, né? Que é quando você pega um texto bíblico e você estuda ele profundamente para aprender tudo ali, o contexto, por que foi feito aquilo naquela época. Mas esse tipo de visão da palavra de Deus, da base bíblica, é o que o pessoal costuma chamar de exegese. Né? É um cara que pega a Bíblia e interpreta do jeito que ele quer. Sim. E vamos falar com o povo. Assim, a minha maior tristeza é ver o tanto de gente que tem sido enganada, sabe? Que tem acreditado em qualquer coisa por falta do conhecimento, né? Lá em Oséias fala, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Então, olha a importância de todo aquele que se diz cristão, ele conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, né? Porque quando você escuta um tipo de coisa dessa, se você conhece um pouquinho da palavra de Deus, você já consegue rebater e falar, pô, esse cara tá por fora, né? Não tá falando. Fora todas as outras coisas também, né? É copo de água, tudo. É pedra não sei da onde, terra não sei da onde, não sei o que, tudo. Fora todas essas coisas, tudo. Não. Eu fico louco na cabeça. Não tem, cara. Chega, não vamos. Bom, é isso. Então, pessoal, dessas 3 notícias aí, 3 coisas pra gente guardar no nosso coração e levar para essa semana aí nas nossas orações. Primeiro, ore pelo teu país, ore pela situação que o Brasil está passando, se posicione politicamente, sempre levando em conta a palavra de Deus, os princípios cristãos para isso, tá? Temperança, domínio próprio, bondade, né? Vamos perdoar, por aí. Outra coisa, não deixe de pregar Cristo para ninguém, por mais que você ache que uma pessoa não vai receber o Evangelho, pregue a Cristo para ela, porque a nossa missão é essa, de pregar o Evangelho. E outra coisa, se aprofunde no estudo da palavra de Deus. Todo aquele que conhece a palavra de Deus não é enganado por ninguém, porque a palavra de Deus é a verdade. É isso que a própria palavra vai dizer, né? Então a própria palavra é a verdade, é ela que vai te fazer discernir quando uma coisa é de Deus mesmo ou quando não é. Não fique com medo aí da gente estar blasfemando contra o Espírito Santo. A gente vai dormir tranquilo hoje, sabendo que a gente não está blasfemando contra o Espírito Santo, mas a gente está abrindo o olho de talvez alguém que não leia o texto e o contexto para saber realmente e acredite em qualquer coisa que vá ouvindo dos pastores e pregadores aí desse falso evangelho que não é o evangelho de Cristo. Mas que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa. O Aleph agora vai se despedir da forma dele e aí a gente fica aí até a semana que vem. Que Deus te abençoe, graça e paz.